Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um vídeo sobre gestão e tecnologia do professor Renato Parducci. Hoje eu vou conversar com você sobre gerenciamento quantitativo da qualidade, traduzindo, gerenciamento através de métricas. Aplicar métricas é medir, é avaliar resultados diante de um planejamento também feito orientado por medições, por indicadores de desempenho. Toda vez que a gente trabalha sem indicadores de desempenho, a gente perde qualquer possibilidade de demonstração de sucesso ou insucesso sobre aquilo que a gente faz. Vamos conhecer um pouquinho mais sobre métricas aplicadas a processos e a produtos. Existem algumas verdades que eu costumo afirmar, existirem quanto à aplicação de métricas no desenvolvimento e execução de processos ou no desenvolvimento, liberação e acompanhamento do uso e consumo de produtos. Primeira verdade é que a falta de métricas e a falta de verificação de resultados traz perda de credibilidade, ou seja, imagine você começando um projeto e você não estabelece nenhum tipo de compromisso de prazo, nenhum tipo de compromisso de custo, nenhum tipo de compromisso de ritmo de entrega de solução para o seu cliente. Você vai entregando coisas ao longo do tempo, cobrando ao longo do tempo, e o seu cliente não tem noção de quando vai acontecer o próximo vencimento de pagamento que ele vai ter que realizar, nem qual vai ser o próximo pedaço da solução que você vai entregar e quando. Isso derruba toda a credibilidade de um projeto. Imagine você avaliando um funcionário que é um programador de software dentro de um projeto de software. E você avalia ele dizendo: eu não gosto do seu ritmo de programação. Eu não aprecio a qualidade do produto que você gera. E simplesmente por conta desses argumentos você não promove ou, enfim, não dá um bônus para esse seu programador. Imagine o grau de frustração desse programador. Não seria muito diferente se você dissesse para ele: olha, você tem entregue a cada 5 aplicações que você entrega, 3 apresentam falhas que vão parar lá na mão do cliente final. Você tem um ritmo 30% menor de liberação de software que os seus colegas, e por isso eu não vou te dar uma promoção. Muito mais justo, muito mais fácil aquela pessoa que está sendo avaliada perceber a justiça na tua avaliação e buscar um desempenho melhor no futuro para conseguir alcançar aquele bônus, aquele desejo de evolução de carreira que o profissional tenha. Outra verdade é que todo feedback precisa ser subsidiado em dados consistentes, coerentes e completos. Eu estava dando o exemplo aqui da avaliação de um funcionário, um processo de feedback. E o feedback não se aplica só para avaliações. Eu tenho feedback sobre o andamento do projeto, os tais status report. Eu tenho feedback sobre operações de tecnologia, por exemplo, que rodam lá um data center executando aplicações de empresas dentro do data center, por exemplo, num contrato de modalidade de full service, em que o data center administra todo o ambiente, infraestrutura, atualização de software, backups, sustenta aplicações no ar para um cliente específico ou vários clientes que ele tenha. Você imagina ele fazer esse gerenciamento sem prestar contas ou dando feedback dizendo: está tudo bem, está tudo no ar. Outra coisa é ele dizer o seguinte: olha, a gente rodou todos os backups planejados do mês, e aí fizemos os testes de recuperação de backup mensais que a gente faz, e dos backups que a gente fez, 3 recuperações, 5 recuperações falharam. Então a gente precisa aprimorar o nosso robô de backup ou trocar as mídias de backup para que essas falhas não aconteçam. Então aí eu tenho um feedback, um acompanhamento do que acontece na operação, muito mais objetivo, muito mais assertivo, que me orienta para a melhoria contínua. Outra coisa é, para você saber o quanto você evoluiu, você precisa saber de onde partiu.
Então, qual é o nosso ritmo de produção atual? Qual é o ritmo de produção que a gente deseja? Fazemos um projeto de melhoria e depois, uma vez colocada a melhoria no ar, será que a gente alcançou aquelas metas de desempenho que a gente previa? Tomar decisões com base em sentimento causa risco e desgaste nas relações pessoais. Então, tanto, né, que a gente hoje em dia fala muito no uso de IA generativa, Data e Analytics, para quê? Para que a decisão corporativa seja cada vez mais fundamentada em dados objetivos, quantitativos, em medições. Então, se eu tenho que prever uma venda futura, eu tenho que me basear em dados da venda atual e em parâmetros que justifiquem eu projetar uma redução ou um aumento dessa venda. É um câmbio que vai oscilar em tantos por cento em relação a uma moeda estrangeira dentro de um período de tempo, segundo projeções do mercado financeiro. É uma crise internacional causada por uma guerra em algum lugar que me fornece insumos. Então, eu preciso ter métricas, avaliações, medições, para que eu possa tomar decisões baseadas o menos possível em feeling, em sentimento, e mais orientadas por entender o passado, entender as variáveis de momento, entender variáveis futuras e, através de cálculos, fazer projeções. E uma outra coisa que é uma verdade absoluta em projetos e também nas operações: os cenários mudam. Cenários mudam por questões de hábitos das pessoas e da sociedade, por questões que se transformam na política, na legislação, na tecnologia, e todos os nossos mecanismos de administração têm que acompanhar esse ritmo. Dentro desse princípio do gerenciamento quantitativo e objetivo das coisas que a gente faz, surge o TQM, o gerenciamento da qualidade total, que tem alguns pilares. Esses pilares são: tudo que você vai gerenciar, você precisa primeiramente inspecionar. A inspeção é o ato de você visitar, observar a rotina, visitar, observar a situação de um projeto e coletar indicadores que te interessam sobre o desempenho daquele projeto ou daquela rotina. O próximo passo, a partir da inspeção, é o controle. O controle é o momento em que você estabelece metas de resultados que você objetiva alcançar, e aí você continua as inspeções, mas agora essas novas inspeções você vai comparar com as metas que você traçou, de forma a identificar situações que fogem dos seus objetivos traçados. E a partir daí, observando aquilo que foge do objetivo traçado, você desenvolver planos de melhoria que vão fazer com que as coisas não fujam das metas que você desenvolveu. Para fazer esse processo acontecer, o indicado é que você aplique um procedimento estatístico, vamos dizer assim. Eu trago aqui a curva normal da estatística, ou a curva de Gauss. E essa curva de Gauss ela foi estudada e aplicada diversas vezes para gerenciamento de qualidade, tanto para seguir e acompanhar a execução de tarefas de um processo, quanto para entender a qualidade de produtos que são produzidos gerados a partir desses processos. E a curva de Gauss é a curva que representa a maior parte das situações da natureza. Aquilo que não se comporta exatamente como a curva de Gauss, existem cálculos que podem fazer com que a gente aproxime o comportamento para a curva de Gauss. Eu não vou entrar aqui em detalhes de estatística, o objetivo aqui é mostrar o que é o controle estatístico baseado no conceito de Gauss, no conceito da curva normal. E aí, o que ela traz para nós? Você tem essa curva, né, que ela tem aqui como se fosse um morro. O que significa esse morro? Quanto mais alto o morro, significa que mais observações eu tenho naquele ponto. Então aqui, por exemplo, se você observar aqui esse zero, significa que de tudo que eu observo, imagina que eu tenho um indicador lá, número de defeitos em software.
significa que o zero é o que mais aparece, ou seja, a maior parte do que eu produzo não apresenta defeito algum, né? Então eu tenho zero defeito de produto. E aí, esse zero, então, eu teria a maior quantidade de observações. Então, imagina que eu estou lá numa linha de produção de software e vou observando. Tem defeito nesse produto? Não. Tem defeito nesse produto? Não. Tem defeito nesse produto? Não. E vou acumulando. Então, cada pontinho que eu observo é como se eu fosse empilhando, formando esse morro. Tá? Então, aí quando eu falo assim, aí com uma falha, quantos tiveram? Bom, quando eu falo com uma falha, eu vou andar um pouquinho para a direita. E aí, ó, quando eu bato lá em cima no topo da curva, ele está um pouquinho mais baixo. Então, uma falha é um pouquinho menos. E duas falhas, vou andar um pouquinho mais para a direita. E aí eu vou ver que eu observo um pouquinho menos de quantidade de produtos com duas falhas, três falhas e assim por diante. Ou seja, eu vou ter no centro dessa observação aquilo que mais acontece, que seria a moda, né, de uma observação estatística, que no caso da curva normal coincide com a média. E a partir dessa média moda, eu posso andar para a direita ou para a esquerda, conforme eu tenho aí observações. Então, eu dei aqui um exemplo de falha de software, mas poderia ser, por exemplo, o tempo de médio para se testar uma aplicação de software que foi liberada para teste. E aí eu posso não partir do zero aqui na média, eu posso ter que a média histórica de tempo de teste seja 3 horas. E aí eu posso andar para a direita ou para a esquerda, ou seja, para a direita eu vou crescendo o tempo, então eu parto de 3 horas e vou 3,5, 4 horas, 5 horas, etc. Ou eu vou decrescendo para o lado esquerdo. Eu tenho 3 horas em média para testes, mas eu também tenho testes que acontecem em 2 horas e meia, 2 horas, 1 hora e meia, 1 hora, etc. Tá? Então você vai caminhar a partir da média. Bom, por que a gente utiliza essa curva no controle estatístico? Pelo seguinte. Primeiro, o que é a estatística? É o controle das variações, ou entendimento e estudo das variações. Ninguém se comporta exatamente do mesmo jeito. Eu não entrego as coisas exatamente com a mesma qualidade sempre. Por mais que eu tenha uma super fábrica para produzir automóveis, acontece, eventualmente, uma falha em algum ponto do processo produtivo ou de um maquinário que vai gerar um produto final estragado. Então, a ideia do gerenciamento quantitativo não é obrigatoriamente te dar um instrumento para que você chegue a zero defeito, zero falha, zero problema, mas que você entenda o comportamento das suas falhas, problemas e que você atue para continuamente melhorar aquilo que você faz. Então, nesse aspecto, dado que a gente sempre vai lidar com variabilidade na observação de um indicador, o que esse diagrama aqui, essa curva da estatística traz para nós? A estatística diz o seguinte: dentro do estudo de variação existe um negócio chamado sigma, ou desvio padrão, que mede justamente o quanto as observações que eu faço desviam em relação à média. Quanto menor for o desvio padrão, ou seja, quanto menos os resultados variarem em relação à média central, mais apertada será a sua curva, ou seja, você vai ter menos tolerância de divergência. Na medida que você engorda essa curva, alarga essa curva, você aumenta a dispersão, você aumenta o desvio. Então, eu posso observar mais vezes alguma coisa, algum resultado distanciando e muito daquilo que é a média central. É claro que aqui no caso, o que eu quero? Tentar que essa curva seja o mais próximo possível da média ao longo do tempo, né? Para que a gente possa, com esse estreitamento, ter menos variação, portanto, eu vou tendo um processo cada vez mais ajustado. Mas a variação sempre vai existir, menor ou maior. Então, o que é o Six Sigma, que é o método que a gente vai usar agora, o 6 Sigma, método do 6 Sigma? Sigma é o nome que se dá para o desvio padrão. Quando eu falo que eu vou trabalhar com Six Sigma, significa que eu vou trabalhar com uma janela de variação de até 6 desvios padrão, que eu destaquei aqui em azul. Então, eu vou partir de menos 3 desvios padrão
e vou até mais 3 desvios padrão. Então, se eu contar, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 desvios nesse intervalo. Por que vou trabalhar com 6 ou 6 desvios Six Sigma? Porque fazendo isso, eu vou garantir que, controlando o meu processo dentro desses dois limitadores, menos 3 sigma a partir da média e mais 3 sigma a partir da média, eu garanto estatisticamente que todos os meus funcionários, colaboradores, os processos que eu executo, eles vão estar em 99,73% respeitando esses limites. Para que isso, pessoal? Imagina a seguinte situação. Eu não poderia trabalhar com um desvio mais apertado? Eu não poderia trabalhar com 1 sigma de desvio para mais ou para menos? Porque aí eu quero que as pessoas se comportem muito mais próximo da média. Mas pensa o seguinte, esse não é o comportamento atual das pessoas. Como é que eu traço essa curva? Observando o comportamento atual das pessoas, dos processos que fazem. Então, o que adianta eu apertar o meu limite para 1 sigma se eu não mudar a forma de trabalhar e a competência das pessoas? O que vai acontecer? Se eu trabalho com um sigma, eu vou ter 68,27% de chance das pessoas cumprirem a meta. Ou seja, mais de 30% das pessoas não vão cumprir a meta. O que significa isso? Chamar 30% da sua equipe para tomar bronca. Eu acho que isso não vai ser um ambiente saudável de trabalho. Agora, se você aumenta para 2 sigma, você vai trabalhar com 95,45% de probabilidade da equipe cumprir a meta. Então, nesse caso, eu vou ter aí 4,5% de pessoas para dar bronca. Já melhora o ambiente de trabalho e eu já trabalho pela exceção. Não é só uma questão de dar bronca ou não. Imagina o seu dia de trabalho. Se você tiver que parar, vamos imaginar um dia 100%, você vai parar 30% do teu dia para ficar resolvendo divergência de meta. É muito tempo perdido com a administração. Já quando você cresce para 2 sigma, você vai parar 4,5% do teu tempo para administrar os problemas da sua produção, do seu resultado. Agora, quando você trabalha com 6 sigma, você vai enquadrar 99,73% ou quase 100% das situações. Ah, mas então aí eu não vou ter praticamente problema? Não é bem isso. Veja, o que é o problema? Você tem uma forma de trabalhar e tem um resultado hoje atualmente. Esse resultado vai se repetir, porque a tua equipe vai ser a mesma amanhã, seus métodos são os mesmos amanhã, suas ferramentas são as mesmas amanhã. Então não adianta você exigir um ritmo e um resultado de trabalho diferente se nada mudou no seu ambiente. Então o que o Six Sigma fala? Não cobre as pessoas por aquilo que elas não podem dar. Não cobre resultados que você não pode trazer. Então, quando você entende o teu histórico e fala, eu vou trabalhar com Six Sigma, significa que existe quase 100% de chance de você amanhã fazer uma avaliação de qualidade do teu processo, ou do teu produto, ou do desempenho das tuas pessoas, e eles estarem, esses resultados, dentro dessas metas. E é assim que se estabelece meta com a sua empresa. Não prometendo coisas que você não pode cumprir, mas prometendo coisas que você tem condição de cumprir. Ah, mas eu quero melhorar essa curva. Então, ajuste o seu as suas ferramentas, ajuste o seu processo, treine o seu pessoal, recalcule essa curva estatística, veja se você está num novo comportamento, e aí você automaticamente, se a curva estatística ela se estreitar, você está diminuindo a variação e você está melhorando o processo. Mas isso é uma consequência. A meta não é trabalhada e definida objetivando alguma coisa que você não pode realizar agora. Então, olha só, como é que a gente trabalha com isso daqui então? Por que não trabalhar com mais do que 6 sigma? Porque aí eu já estou entrando numa zona, se você observar aqui, quase que linear, né? De um lado e de outro, de um extremo e de outro, até infinito. Eu tenho uma zona onde eu estou trabalhando pela exceção, né? Eu estou trabalhando com décimos de probabilidade. Então, é muito esforço de gestão para pouco resultado.
Então tá aí, esse modelo ele foi criado dentro da Motorola, por um engenheiro da Motorola lá nos anos 80. Ele se popularizou na General Electric com o Jack Welch nos anos 90 e até hoje ele é utilizado muito largamente para controle de qualidade. Eu quero fazer uma demonstração agora para você da aplicação desse modelo. Vamos dar uma olhadinha nisso. Eu criei aqui uma planilha que demonstra para você como funciona essa aplicação da gestão quantitativa da qualidade e do Six Sigma. Imagine a seguinte situação: eu tenho aqui uma equipe de desenvolvimento de software que, claro, faz testes. E essa equipe eu observei ela durante 6 meses e anotei o seguinte: fui anotando as observações todos os dias da quantidade de testes realizados pela minha equipe para saber o ritmo dos testes. E cheguei nas seguintes conclusões: que eu tenho uma média de 4, eu tenho um desvio padrão de 1 ponto, né? O sigma vale 1, portanto 3 sigma a partir da média vale 7 e 3 sigma para baixo da média vale 1. Né? Se a média é 4, eu pulo e o sigma é 1, 1 sigma vai para 5, 2 sigma vai para 6, 3 sigma vai para 7 pontos, ou 7 testes. A partir da média, indo para o lado esquerdo da minha curva normal, menos 1 sigma vira 3, menos 2 sigma vira 2 e menos 3 sigma vira 1. E ao lado aqui direito, né, dessa tabela, eu coloquei então 3 retas que simbolizam as áreas de controle do meu processo, os limites de controle do meu processo. A linha azul é a média central, e aí eu tenho a linha 7 demarcada aqui, que é o controle limite superior de observação da qualidade, e a linha 1, limite inferior de qualidade. E eu vou querer administrar os resultados da minha equipe dentro dessa zona, entre 1 e 7, ou seja, a minha equipe todos os dias tem que fazer de 1 a 7 testes. Se ela fizer de 1 a 7 testes de software, significa que ela está com um ritmo semelhante ao seu histórico. Então, eu me baseio no histórico para criar o gráfico de controle. A partir daí, o que é que eu faço? Faço novas observações. Então, lembrando e chamando a atenção, observei durante 6 meses, sem meta nenhuma, só para entender como eu faço as coisas. A partir dessa observação de 6 meses, eu calculei a média, os desvios e calculei meu gráfico de controle. A partir de agora, eu vou continuar as inspeções, só que agora eu vou controlar os resultados. Então, agora eu tenho um painel de controle de novas inspeções. Então, eu tenho lá as retas do limite superior em 7, o inferior em 1. Aqui o superior está em azul, o inferior está em cor verde, a média está em cor laranja. São as 3 retas. E aqui eu tenho 3 profissionais, o Jones, Gilles e Luz, que trabalham comigo, e a quantidade de testes que eu observei cada um fazer ao longo da semana. Né? Então eu fui dia a dia calculando quantos testes, somando quantos testes fizeram e fui plotando no gráfico. Então esse gráfico representa a observação. Por exemplo, o Jones fez 0 no primeiro dia. Então olha aqui a curva do Jones, é a curvinha azul, aqui esse azul que está vindo de baixo, um azul mais forte. Ó. Segunda está em 0, Jones 0. Já Gilles fez 2, então Gilles está aqui, ó, cinzinha, laranjinha, né, mais escuro, ó, Gilles 2. E Luz fez 3, o Luz é o cinza, ele fez 3, ó, no primeiro dia 3. O Luz no segundo dia fez 1, então o Luz caiu para cá, bateu no limite inferior. O Luz no terceiro dia fez 1, está no limite inferior. Depois o Luz caiu para 0. Depois o Luz voltou para 2, né? Então eu vou observar aqui as curvas de todos os meus profissionais, consigo comparar o desempenho deles e mais do que tudo, como é que isso aqui funciona. Os meus limites de controle são as retas superior e inferior. Tudo aquilo que sair fora da reta dos limites, eu tenho que observar, conversar e instigar qual é a causa desse desvio para que ele não aconteça de novo. Tudo que está fora dos limites de controle são problemas que eu preciso investigar e resolver.
O meu objetivo é que essas coisas não aconteçam, tá? Então, aqui sim, toda vez que eu tiver uma saída pontual fora desses limites, eu vou necessariamente abordar a equipe, investigar a causa do problema, se foi uma questão de comportamento temporário, uma questão de falha temporária de equipamento, tá? Indisponibilidade temporária de algum recurso, ou se isso é um problema que vai persistir. O gráfico vai me ajudar a entender também a regularidade das coisas e a persistência de problemas. Então, por exemplo, se eu pego aqui o Luz e ele começa a performar muito lá em cima, ou seja, ele está subindo, ele saiu do 0, chegou a 9 testes por dia. O que pode acontecer? O Jones pode achar, né? O Jones, perdão, ele pode achar que, poxa, já que meu chefe está me medindo pela quantidade de testes, eu vou ficar fazendo um monte de teste aqui aleatório todo dia, elevar bastante essa quantidade, porque eu vou ficar bem na foto. Mas será que esses testes estão resultando em menos falhas no produto? Então eu posso ter um outro indicador de desempenho com um gráfico de falhas em produtos liberados. E aí eu vou verificar se o Luz, apesar de estar fazendo mais, desculpa, o Jones, apesar de estar fazendo mais testes, será que os resultados dos Jones estão sendo melhores? Será que as aplicações que ele está liberando estão com menos defeitos ou menos falhas? Então eu vou ter que necessariamente gerar vários gráficos desses, atuar nos desvios para cada gráfico, observar as tendências. Se a gente está com uma tendência de estourar as metas para cima, estourar as metas para baixo, manter as metas. E comparar métricas entre si, porque elas vão se complementar em termos de informação. Concluindo, com essas técnicas e uma ferramenta da sua escolha, pode ser um Excel, mas geralmente a gente acaba implementando, né, essas métricas e controles dentro de software, com bancos de dados e gera dashboards com mais facilidade, às vezes, do que ficar manipulando a informação e digitando a informação dentro de uma planilha. Mas o fato é que com ferramentas adequadas e esse processo de gerenciamento, você vai conseguir dar muito mais transparência para a tua equipe, para você mesmo e para quem está te contratando para fazer um desenvolvimento ou cuidar de uma operação. Fica tudo muito mais fácil na comunicação, muita mais assertividade, muito mais confiabilidade.